Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é irmão João e venho trazer para vocês mais uma palavra forte que nos fala sobre a ressurreição, meus irmãos. O título da mensagem: Lázaro adoece e morre. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com ungüentos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta e a sua irmã Lázaro e a sua irmã. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando é da noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia no repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também, para morrer com ele? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus. Teu irmão ressurgirá, respondeu Marta. Eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? Disse ela, sim, Senhor. Creio que tu é o Cristo, Filho de Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Depois ela disse e chamou Maria e sua irmã em particular, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Quando ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro com Jesus. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus estavam com Maria em sua casa, consolavam, e perceberam rapidamente e se levantaram e seguiram, supondo que ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou aonde o lugar que Jesus estava, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, também chorando, os judeus com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se, perguntando: Onde puseste? Respondeu o Senhor: Vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também por este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela, e disse Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é 4 dias. Então Jesus disse: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse que por causa da multidão que me rodeia, para que creia que tu me enviaste.
Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lençol. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, essa palavra é muito forte, meus irmãos. Eu não sei, meu irmão, o que está morto na tua vida. Eu não sei, meus irmãos, qual a situação da tua vida que tu não crê mais que possa dar a volta por cima, que possa ressuscitar. Eu não sei se é no teu casamento, se você acha que o seu casamento está perdido, a sua saúde, não sei se você está sendo desenganado pela medicina, eu não sei o que é que você está passando, qual a situação de morte na sua vida, em qual área da sua vida que está morta, mas eu te digo uma coisa, meus irmãos, o Senhor Jesus, que Ele tem o poder da vida e da morte, Ele tem, meus irmãos, o poder de ressuscitar teus projetos, teus sonhos, tua vida, teu casamento, tua empresa, tua vida financeira. Ele tem o poder de ressuscitar tudo que está morto na tua vida, meus irmãos. Lázaro já estava morto há 4 dias. Meus irmãos, a partir do segundo dia já é putrefação. No quarto dia não tinha mais nada ali, acho que os bichos já tinham comido tudo. E o Senhor Jesus, pelo poder da palavra, ele foi ao túmulo e disse: Lázaro, saia para fora. E tudo se restituiu e o morto reviveu de 4 dias, meus irmãos. Se o Senhor Jesus é capaz de ressuscitar um morto de 4 dias, você acha que esse problema na sua vida, que você acha que não tem mais jeito, Jesus também não pode fazer o milagre? Jesus também não pode ressuscitar? Meus irmãos, então nós temos que crer nesse Deus poderoso, que Ele tem o poder de ressuscitar um morto de 4 dias, meus irmãos. E Ele disse que essa doença, essa morte, não era o fim, era para a glória de Deus. Então tem problemas, meus irmãos, muitas vezes que a gente passa na nossa vida que a gente acha que é o fim, mas não, é para a gente dar o testemunho lá na frente, é para a glória de Deus, meus irmãos. Esse problema, essa situação que você está passando, é para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. É para quando você vencer esse problema, é para quando você vencer essa situação de morte, você dizer que foi o Senhor Jesus que te ajudou, foi o Senhor Jesus que ressuscitou os teus sonhos, foi o Senhor Jesus que ressuscitou a tua saúde, a tua família. Então, meus irmãos, creia nesse Deus poderoso. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é antes de toda a criação. Antes de que Abraão existisse, Jesus disse: Eu sou. Nele está o poder da vida e da morte, meus irmãos. Porque ele entregou a vida dele na cruz do Calvário, para que naquele grande dia ele possa ressuscitar a tua alma também. Porque as coisas aqui da terra, meu irmão, material, tudo vai passar. Mas o mais importante que ele fez por você foi a vida eterna. Porque através da morte dele, do sangue dele que ele verteu por nós na cruz, ele nos deu direito à salvação, a salvação da alma. E ele disse: aquele que está morto e crê em mim, ele viverá. E aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá, porque você pode estar vivo, meus irmãos, e aconteceu o arrebatamento. E a Bíblia diz que o teu corpo será transformado, esse corpo físico, esse corpo que é corruptível, será transformado num corpo incorruptível, e você viverá com ele eternamente. E se você morrer antes da volta de Jesus, ele diz que ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, da mesma forma que ele ressuscitou a Lázaro, ele também pode ressuscitar, meus irmãos, naquele dia, a tua vida, a tua alma, o teu corpo, e transformar num corpo glorificado, meus irmãos, para viver eternamente com ele na glória, meus irmãos. Então, meus irmãos, você também pode notar aqui que tudo é no tempo de Deus. Às vezes você acha que a situação da sua vida está acabada, não tem mais jeito, mas tudo é no tempo de Deus. Aqui diz que quando o Senhor Jesus ficou sabendo da doença de Lázaro, ele ainda não foi de imediato, ele ainda ficou 2 dias naquele local. Então tudo é no tempo de Deus, meus irmãos, não é no nosso tempo. Não desista dos seus sonhos, não desista da salvação da tua alma, não desista da tua vida espiritual, porque tudo é no tempo de Deus, tudo é com permissão do Senhor. E tudo que a gente passa de tribulação, de dificuldade na nossa vida, não é para a morte. Eu aprendo com
com essa história de Lázaro. Tudo que a gente passa na nossa vida não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, meus irmãos. Então Marta e Maria, elas já estavam ali desacreditadas. E ela falou: mas Senhor, meu irmão já está há 4 dias, já cheira mal. Então ela não acreditava que o Senhor poderia ressuscitá-lo ali de 4 dias de morto. Ela até perguntou, o Senhor perguntou para ela: não crês tu que eu posso ressuscitar? E ela disse: sim, na ressurreição dos mortos. Ela disse que no dia da ressurreição dos mortos ele iria ressuscitar, mas não, o Senhor estava dizendo que naquele mesmo dia ele tinha o poder de trazer Lázaro novamente para a vida, meus irmãos. Então, o Senhor Jesus disse para o Pai: graças te dou porque sempre me ouviste. E também por causa da multidão que arrodeava ele para crer no poder de Deus e na glória de Deus. E todos ficaram espantados, meus irmãos, quando o Senhor Jesus disse: Lázaro, saia para fora. E o morto todo enfaixado saiu. E o Senhor Jesus disse: desatai-o. E aquelas faixas ali caíram e ele saiu e reviveu, meus irmãos. Então tudo que está amarrado, eu aprendo aqui, ele estava enfaixado, né, amarrado. Tudo que está amarrado na sua vida, tudo que está preso, o Senhor Jesus tem o poder de soltar. E ele falou: desatai-o e deixai-o ir. Ele tem o poder de quebrar todas as mazelas, toda a amarração na sua vida, tudo que está travado, e você prosseguir, meus irmãos, e você reviver e ressuscitar todas as áreas da tua vida. Eu creio nesse Senhor, eu creio que Ele tem o poder sobre a morte, porque Ele venceu a morte, meus irmãos. Ele foi o único que venceu a morte. E a Bíblia diz que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, deu ao nome de Jesus um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele seja glorificado, meus irmãos, para que o nome dele seja exaltado. Então, o nome do Senhor Jesus está acima de principados, tronos, potestades. É o nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando a morte escutou a voz do Senhor Jesus, ela teve que obedecer. E Lázaro voltou para a vida, meus irmãos. Então, essa é a palavra, a paz do Senhor Jesus.